Então, quando a gente diz que toda mesa de trabalho pode glorificar a Jesus, inclusive essas ideológicas, filosóficas, políticas, a gente não está falando de se perder, a gente está falando de não se pode fazer uma cidade brilhar e esconder ela. A igreja é uma cidade, tem legislação própria, tem recurso próprio correndo na corrente sanguínea dela. Nós que desviamos o propósito, usamos o dinheiro do pobre, do estrangeiro e da viúva para dar carro de luxo aos pastores. Mas o dízimo e a oferta desde o Antigo Testamento existe para quê? Para o culto não parar, para os sacerdotes serem supridos em suas famílias, mas para Deus ter uma agenda de paternidade social. Por isso a reclamação do profeta Malaquias dizendo que Deus era roubado. E não podemos roubar a Deus materialmente. Deus diz: eu estou sendo roubado nas minhas prerrogativas de paternidade. Eu não posso cuidar do pobre, eu sou espírito, estou invisível. Estou invisível. Estou invisível. Estou invisível. Vocês são a minha parte visível, porque me desonram. É a mão de vocês que eu quero usar, é os pés de vocês que eu quero usar, é a conta bancária de vocês que eu quero usar. Mas vocês me roubam em quem sofre. A igreja está perseguida, os gays estão destruindo a igreja. Por favor, cada problema na sua esfera. Está aqui? Tem momentos da gente fazer apologética, discutir ideias e não discutir pessoas. Mas a maioria dos nossos problemas foram criados por nossas omissões. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Verso 13. E eu quero que você acorde mesmo. Quero que você acorde aí. Porque você precisa entender que o nosso futuro já não é mais um futuro estrutural, não é mais um futuro denominacional. Nada tem a ver com a nossa placa de igreja. Nós fomos condicionados, como foi dito mais cedo, a chamar de igreja o espaço congregacional. Mas a igreja não é e nunca foi isso. Ela é um movimento digno de perseguição, ela é um movimento perturbador. Pegando a fala do Thiago Manzoni, e é um pouco do que eu quero falar de índices sobre a nossa juventude. Quando nós percebemos que a igreja começou a morrer? Quando ela para de batizar a juventude. E o fenômeno Lucinho Barreto já não mais existe. Qual o fenômeno Lucinho Barreto? Cultos de jovens com 500, 1.000, 2.000. Quem tiver ou participar de uma igreja com um ministério de jovens robusto, agradeça que é um milagre. Nesse tempo de guerra cultural e ideológica que a gente está vivendo. Então, eu pedi o pessoal para só colocar um esboço aqui, só para você ver uns índices. É norte-americano, mas serve para a gente ter uma base no Brasil, porque infelizmente nós copiamos tudo que acontece lá. E se a igreja lá, a igreja aqui também, ok? Os adolescentes de 13 a 17 anos preferem frequentar uma igreja que apoie. 2 pontos. 35%, acabar com a pobreza extrema. É importante para o jovem. Ou seja, o jovem está olhando para a igreja e a ver adormecida, sem interesse público. Esse é o motivo pelo qual os jovens estão saindo da igreja. 35%, saúde mental positiva. A igreja é interessada em tratar questões como depressão e ansiedade. Então o jovem tem uma crítica. Tudo que diz respeito à saúde mental, a igreja chama de demônio. Para o crente, o corpo pode ficar doente. O irmão está com câncer, vamos orar. Ninguém diz que é espiritual, mas o irmão diz: eu estou em depressão. Ô irmão, não está orando não é crente não. Então, para o cristão, de maneira infantil, o corpo pode ficar doente, a mente não. 34% acabar com a fome. 34% acabar com o abuso, seja ele qual for. Sexual, poder e por aí vai.
28% promover a justiça racial. John Piper, que é um pastor batista norte-americano vivo, veio, e ele é redneck, né? Redneck é o americano clássico, o brancão com o pescoço queimado do sol. Ele veio escrever livros sobre o racismo tem 4 anos, ou seja, ele já é idoso. Quanto tempo ele se calou por uma questão que é estrutural nos Estados Unidos? Cheguei semana passada, fiquei 30 dias lá, é assustador. Lá os verdadeiros racistas, Nova York, Louisiana, são os pretos. Por quê? Um tipo de vingança social. Agora eu tenho um instrumento de revanche. Em Louisiana é marco histórico, a primeira lanchonete a servir o café para negros e brancos. Você é negro? Pode entrar e tomar café aqui junto com a gente. Então, há uma ferida social que só o Evangelho pode curar, que separou pessoas. Então, os jovens estão interessados nisso. Aí o pastor diz, não, bobeira, o importante é salvar a alma. Não, tem pecados do indivíduo e tem pecados sociais e estruturais que a igreja precisa estar envolvida. 13.282 adolescentes de 13 a 17 anos foram consultados, né, sobre essa pesquisa do Instituto Barna, que é um instituto americano. O texto que eu mandei você abrir, em Mateus 5,13, diz, abre aspas, vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve mais para nada. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada, depois colocá-la debaixo de um cesto. A igreja gosta muito de afirmar que está sendo perseguida, e ela será perseguida se ela for fiel. Mas esse texto reforça a tese de que existe a perseguição por causa da inutilidade, por causa da omissão. Uma coisa é nos prenderem porque pregamos o Evangelho. Uma coisa é nos prenderem porque somos fiéis à tese e à prática de todos os homens da fé, inclusive de Jesus. Defendemos as ideias desses homens, mas também imitamos sua vida. Enquanto o deputado e pastor Tiago Manzoni falando do que conservar, minha cabeça já vai pensando na antíntese, porque todo cristão gosta do radicalismo, que a agenda gay está destruindo o mundo. Mas esses mesmos cristãos não querem debater agressão doméstica, violência doméstica, abuso sexual nas famílias evangélicas, abuso sexual dentro da igreja evangélica. Ou seja, não é apenas as agendas progressistas que estão nos perseguindo. Nós vamos conservar uma morte viva, nós vamos conservar uma teoria de que nós somos portadores da verdade, mas o nosso comportamento é condizente com a nossa tese. O marido é fiel, a esposa é fiel, a família é cristocêntrica. Eu estou casado com a mulher certa, ela detesta carteirada. Então, por exemplo, a gente estava com alguma necessidade com o SUS há alguns anos. Aí o cara falou, eu posso cortar a fila para vocês. A minha esposa dá um pulo de 100 metros, você é louco? Quantas pessoas estão na fila para uma cirurgia? Mas, por exemplo, estava nos Estados Unidos. O zelo que a gente tem por nós, eu não tenho pelo outro. Uma velhinha de 70 e poucos anos, numa fila de mais de 95 pessoas, um abuso na rede do SUS, um destratar dos profissionais de saúde, tanto enfermeiros quanto médicos. E aí trouxeram a informação para mim, quebrou o fêmur, 60 mil reais a cirurgia. Aí você pode dizer, pô, você está numa agenda lá nos Estados Unidos, o que você tem a ver com o problema aqui? Tudo, porque eu não quero ser esse sal que perdeu o sabor e vai ser pisado pelos homens. Eu não quero ser acusado como pastor e crente por omissão, sendo que eu tenho poder de resolver o problema se está ao meu alcance. 60 mil. Aí eu falei, eu não tenho, nem sempre a gente tem dinheiro. Mas a gente às vezes tem amigos certos, nos lugares certos. E eu falei bem assim, para o próximo eu vou dar carteirada, para mim eu não dou. Mas para o próximo eu dou. E dei. Um dos meus melhores amigos, irmão na fé, é um dos maiores fisioterapeutas da cidade, ou seja, trabalha com isso. Aí eu falei, macho, seguinte, e ele tem uma gratidão, ele tem uma dívida comigo. Quando as pessoas falam, obrigado, você ajudou a transformar meu casamento. Eu falei, me deve um café, me deve um açaí. Eu cobro mesmo. Se for para servir o próximo, eu não tenho vergonha nenhuma. Peço dinheiro, peço acesso, vamos embora. Falei bem assim, ele me deve.
Ele estava no leito de hospital, maratonou as pregações do Machonaria, transformou como um homem e entendeu a responsabilidade dele com a esposa. Ao ponto que ele pagou a dívida dela que ele não queria pagar. Uma dívida do passado dela de 71 mil reais. Ele falou, tenho nada a ver com a dívida dela, daqui para frente. Aí ele entendeu comigo que ele casa também com os defeitos da esposa. E ele entendeu, a dívida é minha. Ela é minha mulher, eu casei com os problemas dela. E foi lá e pagou. E ainda me deu o dízimo da dívida, 7 mil reais. Aí eu falei, ele me deve. Falei, e aí? Aí ele é professor de pós-graduação de quem? Ortopedistas de Brasília. Aí falou, o cara do hospital é meu aluno. Eu falei, então resolve, macho. Eu estou disposto a pagar os 60 mil, resolve. E resolvemos. Então quando a gente, a política não é para a igreja, a gente está falando de coisas assim, gente. Uma senhora de 70, 80 anos gritando de dor dia e noite para aguardar, Deus sabe quando, uma cirurgia. Então a gente não está falando de politicagem, a gente não está falando de partidarismo, a gente está falando de quê, igreja? Serviço ao próximo. Por exemplo, José de Arimateia era um discípulo rico com influência política. Ele fez um acordo político para ter o corpo de Jesus. Olha que interessante, o jovem rico, Jesus pediu tudo. Mas a Bíblia fez questão de dizer, Jesus tinha um discípulo rico, chamado José. E a cidade dele é de Arimateia. Então esse cara teve o dinheiro para pagar o funeral. A Bíblia fez questão de dizer, ele cobriu o corpo com linho finíssimo. Dinheiro. Jesus foi sepultado numa pedra virgem. Dinheiro, é funeral de classe média. O pobre era enterrado como indigente. E diz, precisamos da liberação de um corpo. Mas um apóstolo, que é um cara da fé, um perturbador social, as autoridades não iam dar ouvido, mas deram ao discípulo rico, porque ele tem acesso social. E dizer, esse cara que vocês mataram é meu mestre, eu preciso enterrar ele. Tem que falar com quem? O cara da Papuda, o cara do ML com o governador, eu preciso do corpo. Então quando a gente diz que toda mesa de trabalho pode glorificar a Jesus, inclusive essas ideológicas, filosóficas, políticas, a gente não está falando de se perder, a gente está falando de não se pode fazer uma cidade brilhar e esconder ela. A igreja é uma cidade, tem legislação própria, tem recurso próprio correndo na corrente sanguínea dela. Nós que desviamos o propósito, usamos o dinheiro do pobre, do estrangeiro e da viúva para dar carro de luxo aos pastores. Mas o dízimo e a oferta, desde o Antigo Testamento, existe para quê? Para o culto não parar, para os sacerdotes serem supridos em suas famílias, mas para Deus ter uma agenda de paternidade social. Por isso, a reclamação do profeta Malaquias dizendo que Deus era roubado. E não podemos roubar a Deus materialmente. Deus diz, eu estou sendo roubado nas minhas prerrogativas de paternidade. Eu não posso cuidar do pobre, eu sou espírito, estou invisível. Estou invisível. Jesus, estou invisível, estou invisível. Vocês são a minha parte visível, porque me desonram. É a mão de vocês que eu quero usar, é os pés de vocês que eu quero usar, é a conta bancária de vocês que eu quero usar. Mas vocês me roubam em quem sofre. A igreja está perseguida, os gays estão destruindo a igreja. Por favor. Cada problema na sua esfera. Está aqui? Tem momentos da gente fazer apologética, discutir ideias e não discutir pessoas. Mas a maioria dos nossos problemas foram criados por nossas omissões. E a gente está perdendo quem? Os jovens. Porque, irmão, todos nós somos revolucionários dos 15 aos 25, 30. Todo mundo quer tocar fogo no mundo, os pais não prestam. Que mundo é esse? A gente está protestando, eu sou capitalista com iPhone, que o pai... É o desencontro do coração humano, cheio de angústias, respostas não respondidas, que encontram lugar no progressismo. Um sábio homem disse que quem não for progressista aos 15 não tem coração. Mas quem não for conservador aos 40 não tem cabeça.
É igual o jovem dizendo: quero casar para ter sexo, para cair na casa do meu pai. Tudo ilusão. Porque quando você casa, você não quer mais sexo, só quer pagar boleto. Mas quando a gente é jovem, a gente tem essa ilusão. Oh, um mundo melhor. E nós somos os promotores desse mundo melhor. Toda cidade nasce em um lar. Toda cidade nasce naquilo que está acontecendo na nossa individualidade. Ninguém vai fazer. Sabe essa senhorinha que eu dei o exemplo dela? Ninguém vai fazer, porque ninguém se importa. Se o sal da terra não fizer, ninguém vai. Se a luz do mundo não fizer, ninguém vai fazer. Então precisamos agora ser mais claros com a nossa juventude. Por que cremos como cremos? Por que defendemos o que defendemos? Por que defendemos as ideias que defendemos? Por que nos comportamos como comportamos? O jovem está refletindo por meio dessas angústias. A igreja critica uma agenda gay, sei lá, mas talvez esse jovem nunca viu essa mesma igreja amando gays. Aberta ao diálogo no que é possível. Então que a gente não reclame ao ser pisado pelos homens, porque vai ter coisas que são pela nossa inutilidade. Vocês são tão inúteis que eu desprezo vocês. Que nos persigam por causa da nossa utilidade. Ser sal é ser intrometido. Perguntam para nós, nosso ministério, do pastor Flávio, ele deve ter os números dele. No nosso ministério, nós já investimos mais de R$200 mil para cirurgias reparadoras em transexuais e travestis. Quando me confrontam dizendo, o que você tem a ver com a sexualidade alheia? Na verdade, nada. Eu só queria que vocês acordassem para o seguinte fato. Na hora do empoderamento, as esquerdas, em suas ideologias, apoiam essas pessoas. Na hora do arrependimento, elas estão sozinhas. Extrema esquerda e extrema direita abandonam uma pessoa em metanoia. O fariseu, cristão fariseu, diz, não é problema meu, ele botou peito porque ele quis. Só alguém que é batizado pelo amor do Espírito Santo diz, pensa como pai, pensa como mãe, se fosse teu filho, em um sofrimento. Porque eles não querem discutir isso, que continua um alto índice de depressão e ideação suicida em transexuais que transicionaram. Ninguém quer discutir. Eles procuram quem? A igreja. Eles procuram quem? Homens e mulheres de Deus disponíveis a saírem da caixinha do óbvio, que são as nossas quatro paredes. E a gente começa a discutir assuntos que importam. Ah, tatuagem é pecado, sai dessa página, você que é pastor aqui, ó, sai daí, irmão, sai daí. Ah, o pastor antes eu não gosto dele, ele confronta pastores e gosta de rock and roll. Assim, ó, dá nem pra gente começar um debate, sai do berçário gospel, vem pra maturidade. O assunto a ser discutido é se tem gente passando fome na cidade que você é pastor. Se tem gente sendo abusada na igreja que você lidera. Se tem gente sofrendo. Se tem racista entre vocês. Não é se o pastor tem a barba grande e escuta rock and roll. Com rock and roll, sem rock and roll, você não pode dizer onde eu estou desviado. Aí você gosta de pastor com cara de pastor, e às vezes o cara é um canalha, e você fica com a opinião infantil com um cara que diz que é pastor e tem uma cara diferente. Mas eu pergunto, abra sua Bíblia e diga onde eu estou equivocado. Então, temos, para ganhar o coração dos nossos jovens, temos que voltar à igreja para a página do que é importante. Se tatuagem é pecado, é o assunto do teu bisavô pastor de 30 anos atrás. Irmão. O teu jovem hoje quer saber por que casamento entre pessoas do mesmo sexo é pecado se é amor. Eles querem que você responda porque maconha é pecado se é uma planta que Deus criou. Aí você está preso lá no diabo da bateria, no diabo da tatuagem, ou se beber vinho é pecado. E o coração dos pais para com os filhos
quebrado. Espírito do anticristo com a marca da besta, que nada mais é do que humanismo. Marca da besta não é um chip. A materialidade da marca da besta, ela virá. Controle social, um cartão de controle do Estado sobre as nossas liberdades, um chip. Mas assim como o pecado, o corpo é a última instância do pecado. O pecado não nasce na ação do corpo, o pecado nasce no coração do indivíduo, Jesus falou. Então o corpo agindo é o último estágio do pecado. A marca da besta implantada fisicamente é o último estágio de uma distorção da verdade, que vem por meio das ideologias e filosofias. O espírito do anticristo vai seduzir você naquilo que a igreja é infiel. Você tem um motivo para se afastar da igreja. Você tem. O motivo é real, a igreja te deu. Assim como um cônjuge infiel, ele te deu o motivo de sair da aliança. Então, faz todo sentido você aceitar uma nova paixão, um novo romance, uma nova sedução. É assim que a ideologia trabalha. A ideologia trabalha na falha da igreja. A filosofia trabalha na falha da igreja. Espírito do anticristo. Por que eu falei aqui mais cedo que alguns irmãos dizem: o pastor Anderson cobra a santidade dos pastores e curte rock? Por que, irmão? Tornaram folclórico a marca da besta. A marca da besta no subconsciente do crente é uma banda de rock and roll com um barulhão. Ai meu Deus, a cruz de cabeça para baixo. É bobeira. O Senhor ri disso aí. Sabe a blasfêmia do ímpio? O Senhor ri. Salmos 2 diz que o Senhor olha para as conspirações da terra que fazemos contra ele, ele ri. Uma banda de rock blasfemando Deus é um adolescente querendo dar soco no Vitor Belfort. Espírito do anticristo é a substituição do conceito de redenção. O cristão, por estar ferido, aceitará a ilusão que ele pode ser salvo por outro alguém que não seja Jesus. Feminismo com as mulheres. Mulheres feridas aceitarão o feminismo como redentor. Por quê? As estatísticas não mentem. Homens são mais violentos, mais imorais, mais traidores, são os que abandonam mais o seu lar e a mulher da sua mocidade, sim ou não? Então a mulher tem um motivo para ser redimida. Aí o feminismo propõe isso para ela, então ela aceita. O espírito do anticristo é a substituição do conceito fundamental da verdade do evangelho. C.S. Lewis foi um grande intelectual cristão. Ele era anglicano. Gostava até de fumar charuto, cigarro. Então ele não sabia que estava profetizando. Ele não era da gente, canela de fogo, sabe? Ele jamais imaginaria que a pena dele, a caneta dele, estava tomada pela ação do Espírito Santo para profetizar o futuro. E ele estava. Duas coisas que eu quero pincelar de C.S. Lewis. Quem não conhece, é o escritor de Crônicas de Nárnia, que deu o filme que a gente assistiu no cinema. A alegoria de Nárnia é Jesus, você sabe, né? Que bom. É igual do Senhor dos Anéis. Eram os melhores amigos. Senhor dos Anéis, toda a alegoria dele é cristã. Eu também não entendo, sabe? Os mundos, aí tem que entender o que o autor está falando e entender o que ele personificou ali no negócio. C.S. Lewis disse assim: olha, chegará o dia que o amor se tornará um Deus. Quando o amor se tornar Deus, ele se tornará um demônio. É o que a gente está vivendo hoje na pós-modernidade. Amor. Que amor? Então, o amor se tornou o centro de tudo. É tudo em nome do amor. O amor se tornou um Deus. E esse Deus é um demônio. Porque ele não redime. Aí C.S. Lewis diz assim: olha, porque o nosso Deus, o Deus bíblico, Deus é amor.
mas o amor não é Deus. Olha que coisa extraordinária. Deus é amor, mas o amor sozinho, sem todo o conselho de Deus, não é Deus. É uma ilusão, na verdade. No livro dele, Cartas do Diabo ao Seu Pequeno Aprendiz, ele diz, a alegoria ali é como se o diabo tivesse sobrinhos. Aí vai dando conselho para os demônios, sobrinhos, destruir a vida das pessoas. Então ele diz, olha, faça com que o povo dele se torne descontente com a suficiência de Cristo. E ele chega ao momento que diga, é insuficiente ser cristão, é insuficiente ser evangélico, não me sinto tão salvo. Serei cristã e feminista. Cristão e vegetariano. Acrescentaremos alguma coisa à nossa fé para termos o sentimento de pertencimento e salvação. Isso já é o espírito do anticristo, que está substituindo. O que as esquerdas fazem, por exemplo? Dizem que o homem é fruto do meio. É um erro. O evangelho não contempla isso. O homem é fruto do pecado, ele não é fruto do meio. O meio que é fruto do homem. O homem que é o verbo do meio, e não o meio é verbo do homem. Infiéis serão infiéis, fiéis serão fiéis. O ambiente não muda a estrutura da pessoa. A terra não mudou a estrutura de Jesus, sendo Deus. Os santos do Antigo Testamento, quase todos pecaram, mas grosseiramente. E a gente não vê nenhum pecado grosseiro dos apóstolos, porque a lei apontava para o destino que é Jesus. E em Jesus nós temos o problema resolvido de uma maneira que os santos do Antigo Testamento não tinham essa transformação. Então, Satanás trabalha primeiro com descontentamento, para depois mudar os fundamentos. Por isso a gente vê cristãos desconstruindo a verdade. Tem pastor que apoia o aborto, tem pastor que apoia o casamento de pessoas do mesmo sexo. E a gente está esperando o espírito do anticristo com a cara feia. Querido, ele não tem cara feia, ele tem cara bonita. O diabo se travesti de anjo de luz. Ele não vai chegar chocando a gente, assustando a gente. Pelo contrário, é mais fácil um pastor que fala grosso e direto, como um Silas da vida, um Anderson da vida, está te amando, do que um somebody love gospel, querido, amado. Então, não desconfie do pastor, às vezes duro, severo, porque a Bíblia diz, pelas palavras de Salomão, leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém, os inimigos multiplicarão beijos. Então, não desconfia do pai, da mãe, do pastor que tem um cinto na mão. Desconfia do somebody love. Desconfia do amado, querido. Agora o pastor, arrependa-se. É mais provável, aqui não é a ciência exata, mas é mais provável que o Silas Malafaia esteja certo e o Ed Renekiewicz errado. Porque um está pecando por excesso, talvez. Igual hoje, pastor Anderson, eu acho que você está pecando por excesso. Óbvio, eu estou fazendo o trabalho que nós dois deveríamos estar fazendo junto. Vem aliviar a carga. Aí eu paro de perder a mão. Opinião crítica de quem não está construindo. Eu acho que o pastor Anderson deveria fazer de outro jeito. De que jeito você já fez? Para me dar o exemplo. Então, sei lá, me diga como confrontar, e eu falo, toda vez que sento com o Ney, aqui ó, calibra, né? A mesa, tal.
Por quê? Não é opinião crítica de quem não está construindo. Ou não acha que é injusto? Alguém desceu para o campo de batalha, tu tá na Netflix tomando coca do sofá, dizendo que arma um guerreiro tem que usar, do sofá da sua casa. Ah, tem que amar. Tem. O que é amor? Voltamos a C.S. Lewis. O que é amor? Está todo mundo falando amor, amor. E esquece que o amor de Cristo é um amor doutrinal. O amor de Jesus não permite que o amado permaneça como está. O amor de Jesus transforma, modifica, santifica, chama para a luz. Isso aqui é um exemplo do que é falso amor e verdadeiro amor. O mesmo, se você quiser hoje se embriagar, usar droga, sair desse culto e beber até 5 da manhã, você vai encontrar em Samambaia ou qualquer cidade satélite um falso amigo disponível a financiar a sua morte. Mas essa mesma pessoa que financiou sua embriaguez, diga para ela te ajudar a pagar um cartão de crédito que está em atraso. Amigos verdadeiros te machucam momentaneamente porque te carregam para a luz e para a cruz. Falsos amigos te levam para a mesa de bar. Porque não tem nenhum compromisso com a sua salvação, com a sua santificação, com a sua transformação. Então o que é amor? Amor da parte de Deus é doutrina. Aquele que me ama obedece aos meus. Acabou. Não podemos achar que o amor de Jesus é algo inventado, imaginário, subjetivo. Não, é concreto. E olha o que está acontecendo com os pregadores do evangelho, os cantores gospel. Parece que virou uma pandemia de desvio. Todo mundo desviando. Todo mundo tocando no sagrado, customizando o escândalo, transformando o leão da tribo de Judá num gatinho doméstico de apartamento. Um Deus desconstruído. Um Deus que você criou, irmão, é um ídolo. Jesus é o que a Bíblia revela sobre ele, não o que a gente imagina sobre ele. Jesus não é o que nós pensamos, Jesus é o que ele é. João, discípulo amado, apóstolo dele, teve um encontro com a plenitude de sua natureza na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1 vai narrar João caindo como morto aos pés de Jesus. Por quê? Jesus não é o que eu imagino, Jesus é o que é. Então, irmão, a igreja é incoerente? Sim. A liderança evangélica muitas vezes é incoerente também. Mas, irmão, a igreja é a analogia da Arca de Noé. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento faz apontamento para o Novo, para tudo aquilo que se cumpriu em Cristo. Você está aqui? A Arca de Noé tipifica a igreja. Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, são como a membresia e a liderança da igreja. Você está aqui, irmão? Você já pensou sobre a logística imposta a essa família? Fácil contar essa história no departamento infantil domingo. Ai, pinta a arca. Mas ninguém vai falar da dureza de uma dupla, um casal de animais. Ninguém vai falar, e não está narrado na Bíblia, a logística de alimentar um casal de elefantes e ter que lidar com a dureza do excremento fecal. Porque os animais não dormiram, eles precisavam se alimentar, eles faziam suas necessidades, e aquela família tinha que cuidar da logística da arca. Ou seja, a arca é um lugar de livramento, é um lugar de preservação de DNA, é um lugar de futuro avivamento, mas é um lugar de dureza logística. Imposições injustas, onde a agenda de Deus destrói a nossa agenda. Mas a igreja é o problema que o amor de Jesus organiza. E é 100 vezes melhor fazer parte da bagunça logística da arca do que apodrecer
com os amigos fora dela. Fora da arca, você é um corpo em decomposição. Fora da igreja, você é um membro que vai apodrecer em algum momento. Então é melhor fazer parte do problema até que. Sabe? Atos dos Apóstolos é o livro do até que. E eles oraram até que. E eles estavam presos até que. Para que a gente não seja vítima dessa sedução cruel. Essa sensualidade intelectual. E aqui eu estou citando nomes para denunciar o espírito do anticristo na vida de pastores. Você acha, se você não tiver temor do Senhor, conhecimento bíblico, você não consegue escapar das garras de Ed Renekiewicz. Porque ele é sábio, profundo, filosófico, sensual no que fala. Você não consegue fugir das garras de um Vitor Azevedo. Amor, amor, amor. O discípulo do Vitor Azevedo acabou de lançar uma pregação dizendo que Eva era uma mulher trans. Eva é uma mulher trans. Porque ele fez uma loucura cromossômica. Como que Deus tira o cromossomo XY do homem e gera XX mulher? Isso é impossível. Então, para tirar XY de Adão, e foi uma clonagem, Eva é XY. Então Eva é um homem, biologicamente, que é uma mulher trans que engravidou. Assim, ó, nem o pior maconheiro, nem o Marcelo D2 faria uma conclusão dessa. Querido, você pega Romanos 1, 28, e diz que e Deus os abandonou é só para pecado de homossexualidade. Não é. É para qualquer um que despreza a verdade. A gente pode chegar a um momento de tamanho desprezo do Criador para com as nossas conjecturas, que Deus diz, eu não intervenho mais. Pode pensar qualquer barbaridade, eu te abandono intelectualmente. Eu clamo a Deus dizendo, nunca me abandone intelectualmente. Sabe por quê? As pessoas me procuram dizendo, eu estou traindo o meu marido e eu estou com medo de perder minha salvação. Eu digo, boa notícia. Assim, ó, lamentável você estar em adultério, mas a boa notícia é temor, é início de avivamento, o princípio do arrependimento. Ela ainda continua preocupada com vida eterna. Ou seja, ainda há possibilidade. O pior estágio do pecado é o homem ser feliz e continuar pecando. Desviando da verdade, desviando da palavra profética, desviando da santidade. Mas se a pessoa diz, meu Deus, minha salvação. Opa. O chorar pelo pecado é início da atuação da graça de Deus. Quando um crente para de chorar por causa do seu pecado, ele começou a perecer eternamente. E sabe o que está acontecendo com todos esses homens? Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas, Vitor Azevedo, Carlos Moreira, Caio Fábio. Não. Henrique Vieira, que também agora é deputado federal. Ariovaldo Ramos, obrigado. É destruir o conceito criacional. Para quase todos eles, Gênesis é mítico. Adão e Eva é folclórico. Não existiu literalmente. Por quê, pastor Anderson? Por quê, pastor Anderson? Vou te explicar. Porque se Gênesis existe, se o casal primitivo existe, se o mandato cultural existe, existe Criador, criação, plano objetivo e diretivo desse Criador, existe desobediência primária, que a gente chama de pecado original, existe a queda, existe a promessa do Messias na lei, existe o Messias na cruz do Calvário, redentor do nosso pecado, existe santificação e vai existir glorificação. Você está aqui? Se Adão e Eva não existem, nós somos um acidente. Então não temos do que se arrepender. O que eles estão fazendo? Destruindo.
Você ouviu o vídeo do Nicolas aqui? Destruindo por dentro. Adão e Eva não existe. Se não existe, não existe pecado. Porque Deus não criou objetivamente para a glória do nome dele. Então nós somos o que queremos ser. E Jesus é só uma alma boa que veio dar um exemplo de caridade aqui no mundo. Jesus é um cara legal. Mas um pastor vivo, Tim Keller, diz: você não mata caras legais. Jesus não é um cara legal. Jesus é uma ameaça. Cara legal é o Vitor Azevedo. Jesus não é um cara legal. Jesus é Deus morto e ressurreto e glorificado por causa do meu e do seu pecado. Jesus não é um sim carinhoso emanando corações. Jesus Cristo é uma sentença. Arrependam-se ou morram eternamente. O que o escritor de Hebreus diz? Que sacrifício resta por aquele que desprezou o Espírito da graça e o sangue sacrificado do Filho de Deus? Não resta mais nada, a não ser uma expectativa terrível que consumirá os inimigos de Deus. Não resta nada. É igual um cristão que é alvo de falsos profetas falar: Deus fala comigo. E Deus fala com a gente, mas Ele não está interessado em falar com pessoas que não levaram em conta o que Ele já falou. 66 livros na sua Bíblia. Então você quer uma palavra profética? Leia a sua Bíblia. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aí quem, sabe, está infantil, refém desses caras. Comichão nos ouvidos, irmão. Satanás está pegando o descontentamento desses homens e implantando neles o espírito do anticristo. Você viu, né? Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves falou que Branco Mais Que a Neve é um hino racista. Não é falta do que fazer, irmão, é Satanás mesmo. Sabe, mente vazia, oficina do diabo. Como assim? O nosso general é Cristo. Leonardo Gonçalves falou que leva o brasileiro para o tempo da ditadura, então não pode cantar. Aí a Bíblia toda: o Senhor é Senhor da guerra, o Senhor é general, o Senhor dos exércitos. João fala em Apocalipse que vai sair uma espada afiada da boca do Senhor para matar os inimigos. E não é só na igreja evangélica não, hein? Tem Vitor Azevedo na igreja católica também. Vi um vídeo essa semana o protestante diz que é só a escritura. Mas Deus continua falando. Que autoridade você tem? Com quem Deus está falando? Que autoridade determinativa você tem para dizer: Deus continua falando? Por qual veículo? Pela sua conveniência? Por você? Irmão, Paulo disse: ficar com aquilo que está escrito é segurança para vós. Eu creio na palavra profética, mas eu creio nela filtrada pelo meu conhecimento bíblico. A Bíblia primeiro, a palavra profética depois. Mas o que está acontecendo? Palavras proféticas, que não são palavras proféticas, primeiro, para a gente consultar o horóscopo gospel. Crente está lendo a Bíblia como: fala comigo. Judas foi e se enforcou. Não, não é de Deus. Bíblia não é tarô, querido. Bíblia não é horóscopo. Bíblia é uma pessoa te abraçando, te transformando, te conduzindo. A Bíblia é viva porque não é um livro. Mas foi escrita por homens. Óbvio, você queria que cavalos escrevessem, alienígenas escrevessem. A aliança é com quem? Com homens. Mas quem? Está escrito. Eu vim num voo dos Estados Unidos para cá lendo Êxodo. E Deus com o seu dedo escreveu as tábuas da lei. Por favor. Deixa os que vi se desviarem, dizer que a Bíblia precisa de atualização. Eu falo: a minha não precisa, porque eu creio até na fitinha.
Eu creio até na capa. Transformou minha vida. Mas Paulo profetizou: chegará o dia que sentirão coceiras nos ouvidos. Não é algo negativo. Quem aqui gosta de um cotonete depois do banho? Oh, glória! É algo ruim? Nossa, o ouvido uma olhadinha e você passa a toalha e fala: cadê o cotonete? É o Vitor Azevedo com Somebody Love do Amor. Sabe? Não, que é isso? E esse descontentamento fará os cristãos substituírem seus anseios de redenção. Política vai salvar, ideologia vai salvar, justiça social vai salvar, feminismo vai salvar. Espírito do anticristo é um movimento de sedução no campo de ideias. Primeira João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção. E todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem. E sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho também tem um Pai. O espírito do anticristo, ele vai reconhecer Deus, mas ele não vai reconhecer Cristo. Quem é Cristo? O Cristo não é simplesmente Jesus. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Você conhece pessoas que têm o nome de Jesus, sim ou não? Cristo é a natureza do Filho de Deus, é o Redentor, ele é portador do poder redentivo comunicado por Deus Pai. Quando o espírito do anticristo entra em atuação, ele vai ofender a estrutura, o significado desse Messias. Por isso os anticristos são projetos salvadores. Olha o que aconteceu no Brasil. O povo votou em uma pessoa que prometeu cerveja e picanha. Isso é uma raiz dessa idolatria que o espírito do anticristo atua. Um povo que vive pela recompensa. Então, quem serve a Deus por um salário, servirá ao diabo por um salário melhor. É só mudar a proposta. Vamos lá. 2,6. Os dois têm a mesma estrutura. Logística, vida eterna, perfeição, não choraremos, não pecaremos mais. Um lugar legal, de vida eterna, paz. Ok? Em um deles, Jesus não está. Para ir para onde Jesus está, tem que cumprir tudo que está escrito. A porta é estreita, um por um. Jesus é a porta e está na porta, com o livro da vida de cada um de nós. É um por um. Não tem como chegar lá e dizer: olha, eu discípulo do pastor Anderson. Não. Eu sou a Keila, esposa do pastor Anderson. Eu sou o Anderson, marido da Keila. Não, um por um. Mas o outro céu, pode todo mundo entrar, sem esforço nenhum. Eu tenho medo que a igreja esvazie e todos queiram entrar no céu fácil. Sabe por quê? Porque a maioria de nós não está sendo ensinado a seguir Jesus pela relação, pela comunhão, e sim pela recompensa. A maioria dos crentes nem querem ir para o céu. A maioria dos crentes não querem ir para o inferno. Mas deixa eu falar para você algo. Parece ser errado aí nisso, mas você vai entender. Ninguém casa pela casa. Os casamentos que se casam pela estrutura já começaram em divórcio.
Quem entendeu o casamento, casa pelo lar. A casa é a estrutura do lar, mas a casa sem o lar é uma alvenaria. Assim como a estrutura da igreja sem santidade não é igreja, é sinagoga de Satanás. O céu só é céu pela presença de Jesus. Mas nós queremos essa relação? Aí vem esses enganos ideológicos, maltratando ou desconstruindo os conceitos de santidade e eternidade. Negando a obra do Filho. Todos esses hereges que eu citei, eles ficam com Jesus histórico. Para todos eles, Jesus é gente boa. Mas Jesus é o Redentor. Eles não querem o Jesus divino. Eles querem só o Jesus humano. Eles querem a docilidade de Jesus, mas eles não querem a santidade de Jesus. Eles querem uma igreja inclusiva, mas eles não querem um céu exclusivo. Pastor Anderson, está tendo igreja gay em Brasília, o que é que o senhor acha disso? Pode abrir igreja de tudo. Igual saiu no Correio Brasiliense. Gay que é expulso de casa, abre igreja em Taguatinga. Tem um casal de homens casados que tem uma igreja gay em Taguatinga. Pode ir para lá. Se a sua sede é pertencimento, não adianta participar de nenhuma igreja inclusiva na terra. Não se esqueça, o céu é exclusivo. Tem porta, porteiro e caminho estreito. Eu falo, eu não acho nada. É terapêutico, é legal, é um clube social. Porém, a igreja que tem dono é exclusiva. Vinde a mim, ela é atracional, missional, mas quando você chega ali pela porta estreita, em pouco tempo você reage. Ai de mim, os meus olhos virão o rei. Agora, se você entra por uma porta larga e não encontra a porta estreita, você está mais perto do inferno do que você imagina. O evangelho e a igreja é uma mistura de vinde a mim e ai de mim. Se for só ai de mim, fariseus. Se é só vinde a mim, está mais perto do inferno. É o que eu sempre digo. Doutrina cristã sem amor é pecado. Amor cristão sem doutrina é o próprio inferno. Quem nega o filho não tem um pai. É igual a crítica que eu fiz durante as eleições ao bolsonarismo. E a própria pessoa do ex-presidente está pedindo para mudarem o termo, né? Alguém me falou isso hoje. Ele não quer mais que use o termo bolsonarismo. Queima ele, queima as ideias de projetos políticos que tem aí. Por quê, por exemplo? Qual foi minha crítica? Pessoal, podemos encontrar um colega no projeto conservador, mas a igreja é superior a isso. A igreja nunca que vai se encontrar às esquerdas. Mas não se iluda, estar à direita não é ser amigo de Deus imediatamente. Qual foi a crítica que eu fiz? Deus acima de tudo. Que Deus? Isso é teísmo, mas ainda não é cristianismo, cristocentrismo. Deus acima de tudo. Que Deus? Esse Deus tem nome? Porque o Deus do cristianismo tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. Salvador de todo pecador arrependido. Então, o que é esse Deus acima de todos? Ele está transformando o caráter? Ele está santificando? Foi o que eu falei mais cedo. Confrontar a pauta de um, esquecer a santidade do outro grupo, não é missão nossa. A gente confronta todo mundo pelo crivo de quem? Da cruz. De um lado não somos perseguidos, temos colegas. Do outro lado temos uma frente de batalha. Porém, Jesus está em guerra com os dois grupos. Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém? Obrigado.
Mas a igreja estava entrando num abismo que, considerando que conservadorismo era quase evangelho. Não é. No ambiente político, temos um encontro com essa pauta conservadora. Mas traz agora para a igreja e para a proposta do evangelho, necessário morrer e nascer de novo. Essa é a proposta. Não podemos nos iludir. O espírito do anticristo está propondo falsas redenções. É como o ser humano tivesse com um problema cirúrgico e a gente estivesse colocando um band-aid no problema. Só tem o Pai bíblico, Abba Pai, quem tem o Filho, Jesus Cristo. Eu já falei isso em algumas pregações. Deus não é Pai de quem Jesus Cristo não é Senhor. 120 vezes, no máximo, o Novo Testamento revela Deus por Pai. Mas, mais de 320 vezes, o Novo Testamento chama Jesus de Senhor. Ou seja, se submeter ao Filho é mais importante na revelação bíblica do que Deus é meu Pai. Deus é Pai de todos, não é. João 1, é Filho de Deus aquele que recebeu o poder de crer no Filho. É o Filho que te faz ser filho. Ele era o primogênito, era o unigênito, que se tornou primogênito entre muitos irmãos. Então ele é o único que tem o DNA, a genética, e disse: eu morro, fecundo, eu sou uma semente e viro uma floresta fecunda, podem vir após a mim. Então só Jesus tem poder de transformar um ser humano em filho de Deus. Não é o fato de Deus ter te criado. É o fato do Filho de Deus ter te renascido. Aí está aqui, ó, verdade não produz mentira alguma. Então o que é verdade, querido? O que é amor? Precisamos de ideias claras sobre isso nesse tempo tão difícil. Acho que o primeiro ponto de posicionamento é não termos vergonha de termos ideias claras. Eu acho que nós pastores demoramos muito, nós colocamos a porta de valores, a placa de valores na porta da saída da igreja. A gente tem que botar na porta da entrada, o que a gente crê e não ter vergonha do que crê. Ah, não vou falar, o pessoal não vai voltar. Mas o Evangelho diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que foi construir e calculou. E quem não calcula para a construção pela metade. Então, em que cremos? Em que somos contra? Em que somos a favor? As ideias precisam ser claras. É o primeiro desafio prático desse dia, ideias claras. Não tenha isso como ofender pessoas, ideias claras. Quanto mais elegância, melhor. Sou cobrado muito pela minha esposa. Não entre no extremo que conservadores estão entrando. Ideias claras. Firmeza, sarcasmo, de vez em quando, mas ideias claras. Ah, não vou falar para ferir. E está ferindo Deus? Está poupando os homens e ferindo Deus? O Estado proibiu pregação em Atos dos Apóstolos. O que os nossos irmãos disseram? Porque o cristão fala assim, ó, o cristão superficial. Olha, é lei. Mas existem leis injustas, macho. Martin Luther King disse, é dever cristão se opor a uma lei injusta. Se o cristão vai dizer, é lei, se aprovarem o aborto, é lei? Se aprovarem casamento homossexual, é lei? Vocês não podem pregar, é lei. O que eles disseram? Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Pode continuar me prendendo. Se é lei, me prenda. Me adaptar a vocês eu não vou. Se é lei dos homens, da cidade, me prenda. Estava em Boston, preguei lá há umas 3 semanas. O Estado foi na casa dos pastores. A filha está com a confusão de ideologia por causa do ensino na escola. A Boston é progressista, né? Ela é democrata, né?
Lá é assim, o estado que é republicano será para sempre, o estado que é democrata também será para sempre. Então, prefeitos e governadores sempre se renovam na mesma estrutura. Boston é de esquerda, então ensino de ideologia comum na escola. A filha chegou na escola e disse: meus pais são pastores e não concordam com a minha bissexualidade. No outro dia, estavam na porta lá. Entraram e falou: ela tem direito de ser o que ela se sentir. Se vocês proibirem, amanhã a gente volta e tira ela de vocês. Ficaremos com os homens ou com Deus? Vi um vídeo aqui no Brasil, de uma mãe raiz, conselho tutelar. Fiquei sabendo que a senhora bateu na sua filha. Bati, bato e está toda quebrada lá dentro mesmo. Conselho tutelar um cacete. Estou passando o dia inteiro trabalhando para suprir, não falta nada. É a melhor aqui do bairro, comparado às outras famílias, não falta nada. Eu não tenho tempo de morrer, sair 5 da manhã para voltar 8 da noite, entregando a vida por ela e tá na escola se ela faltou, se ela fugiu. É pau na máquina mesmo. Estão me dando nada. Governo não me deu nada, não me dá nada. Eu acordo 5 da manhã para ir trabalhar. Que conversa é essa aqui? Ai, sabe, bateu no filho, lei da palmada. É diferente violência de repreensão, violência de disciplina. Aí o cristão gourmet, ai, quando a Bíblia fala de vara, pastor, não está falando de vara. Querido, se eu aplicar esse princípio liberal seu, a gente vira uma confusão. Porque eu vou aplicar tudo assim na Bíblia que me convier. Não, santidade aqui não é santidade, depende. Vara aqui não é vara, pastor, é diálogo. Porque não está diálogo, macho. Se eu ter que ler a Bíblia toda vez e perguntar: Senhor, o Senhor quis dizer o que disse? O Senhor está dizendo o que está dizendo? Eu estou lendo água, é água ou pedra? Aí eu vou ler vara. Senhor, é vara? Ou é diálogo? Ou é psicólogo? Está lá em Provérbios. Está lá em Provérbios assim, ó. A criança entregue a si mesmo é a vergonha da sua mãe. Está lá escrito em Provérbios: mãe, uma surra não matará o seu filho, mas livrará a alma dele do inferno. Está escrito lá na Bíblia: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afugentará isso dela. Ai. Aí vem a sedução, irmão, para desconstruir a verdade. Se Deus não disse o que está dizendo, por que não disse o que queria dizer? Esse é o ponto de vista liberal. Não é bem assim. Gente, mas não começou com Ed Renekiewicz, começou com Satanás no Jardim do Éden. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Eva pensando como seria viver sem o conselho de Deus e sem a submissão à missão do marido. Eva não pecou porque Adão se omitiu, senão a omissão de Adão seria o primeiro pecado. Mas o primeiro pecado foi a rebelião de Eva. O convite à transexistencialidade: viva de um jeito que o Criador não proveu. Foi assim que Deus disse? A tragédia começa aí. Mas para eu encerrar, quero tirar o medo da marca da besta. Tem medo, né? Ah, o pastor curte Metallica, Misericórdia, Ave Maria Gospel. Sabe? O pastor está sendo enganado pela marca da besta, meu Deus. Ele curte heavy metal. Meu Deus, vamos orar pelo pastor, misericórdia. Ah, irmão, como diz Paulo, oxalá, queira Deus, irmão, fosse a banda de rock and roll, porque a gente quebrava os CD tudo. Mas foi como o Nicolas falou: a arte é de Satanás, obrigado. A política é de Satanás, obrigado. O rock é de Satanás, obrigado. Você sabia que o rock pertence à igreja? Você sabia disso? Vou dar só aqui uma aula de 1 minuto. Spirituals é a música do negro na lavoura, a música do lamento. Oh Lord, cantando a dor da escravidão. Do Spirituals nasce o blues.
esse lamento agora musicalizado. O blues é música de lamento, de alma. Do blues, o rock and roll. E todos os primórdios do rock and roll foram ministros de louvor. Elvis Presley. A mãe do rock and roll é Mahalia Jackson, uma ministra de louvor negra de vestido com a guitarra. Pesquisa depois. Aí agora vem Satanás dizendo, o rock é do capeta. Eu vou postar uns rock de Jesus, você vê assim, ó. Sabe o que Deus me pediu? Porque eu nasci lá, meu ministério começou dentro de uma loja de rock and roll, eu era o maior evangelista urbano do Distrito Federal. Deus falou bem assim, tu me deu o que eu não pedi. Quando eu fui me tornando pastor, Anderson Silva, eu fui deixando minha Jerusalém. Fui Judéia, Samaria, Confins. E agora é qualquer show que tiver em Brasília, opa, ingresso, comprei. Bora, Keila. Dia 18 agora tem. Deep Purple e Kiss. Vou estar lá. E tô nem aí para sua crítica. Sabe por quê? Porque Jesus saiu do céu para vir aqui encontrar gente fedida e dar um banho nesse povo. Então já pedi umas camisas cristãs muito loucas, Jesus Cristo é o Senhor. Botar uma bandana na cabeça, cremosa do lado. Hã? Oxi, Jesus Cristo é o Senhor? É. Pega um, pega outro, ora aqui, expulsa um demônio. É lá dentro do problema que a gente tem que estar. Mas a gente quer aqui estar na igreja dizendo, vocês vão vir quando para a igreja? Não vão, irmão. Não vão. A gente precisa entender, macho, a gente parou de batizar. O espírito do anticristo já está atuando na nossa juventude, levando eles embora. Paramos de batizar. Achei uma nova igreja. Hoje, a igreja existe só para fazer crente migrar, como se estivesse escolhendo restaurante. Abriu a Lagoinha. É de preto, é church, vou. Não gostei não. Videira. Não gostei não. Pastor Anderson, não, bate demais. Pastor Ney, tem muito negro na igreja. A gente parou de batizar a igreja. Os jovens estão indo embora. Por causa da sedução. A marca da besta é o humanismo. O final do texto diz que o 6 é o número do homem. A marca da besta nada mais é que a nossa humanidade caída, potencializada em seu pecado. É o homem sendo o centro. Tem nada de rock and roll na marca da besta. É a serpente do Éden se transformando em dragão de tanto que comeu o pecado. Tu se alimentará do pó da terra. Uma serpente no Éden se torna um dragão em Apocalipse. Comeu gente, não comeu? Destruiu família, comeu pecado, destruiu o mundo. É isso. Eu sou da linha do pastor Márcio Valadão. O que é que um crente pode fazer? Não pode pecar. Ou não era muito louco ver um Lucinho Barreto vestido de Batman 20 anos atrás no aeroporto? Revolucionário, irmão. Não tem sentido mais hoje. Mas é nessa lógica. Você precisa fazer de tudo para salvar pessoas. Você não pode pecar. Apocalipse capítulo 13, para a gente encerrar. Então, vi sair uma besta do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso, boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Tudo isso aqui é analogia para poder político. Marca da besta é um projeto político. Marca da besta nada mais é que o Estado em sua força controladora contra a religião, contra a cidade de Deus. O Estado quer ser Deus desde sempre. Vou te dar um exemplo. Ananias, Misael e Azarias, na Babilônia,
Todos esses nomes são proféticos. Você vai ver a etimologia, todos sinalizam louvor a Deus. O que o Estado fez? Transexistencialidade. Eu vou dar para vocês a comida do rei e eu vou mudar o nome de vocês. E o nome de vocês serão nomes pagãos. Sadraque, Mesaque, Abidnego. O Estado sempre quer roubar de Deus a prerrogativa da paternidade. E a prerrogativa da paternidade é dar nome. O Estado está destruindo. Sabe quem está pagando bloqueadores hormonais e cirurgia de transição de gênero para os nossos irmãos? O SUS, o Estado. Mais uma vez, mudando o nome das pessoas. A identidade que Deus deu. Aí que entra a igreja. Jesus é o salvador da alma. Nós somos os restauradores do corpo. Vi que em uma das cabeças a besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. Você entendeu? Nomes de blasfêmias. Você não percebe hoje que as pessoas não têm vergonha? O rap, irmão, virou satanista. O rap. Quem diria no passado que os mano viraria satanista? Satanismo é coisa de rock and roll, sim ou não? Os mano estão fazendo show nos Estados Unidos satânico, irmão. Uma mulher esses dias no Rio Grande do Sul botou bafomete na porta dela, uma estátua, abriu a casa para mostrar o túmulo lá de Bafomete, de Satanás, e disse que ele sai de lá uma vez por ano. As pessoas tinham vergonha de pecar, as pessoas tinham vergonha no passado do pecado, hoje as pessoas não têm mais. Porque nesse momento histórico que o Brasil está vivendo, nós elegemos um governo que tirou o freio. Se elegemos um imoral, que preocupação nós teremos com a moralidade? E as pessoas estão livres para blasfemar. Um Estado que não glorifica Deus é um Estado que dá à sua sociedade nomes de blasfêmias. O aborto como uma pauta linda, a desconstrução de gênero como uma pauta linda, a desconstrução do homem como um avanço. Adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder e também o adoraram. Quem é tão grande? Quem é? Está amarrado. Sai dele. Quem é tão grande como a besta, diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. Versículo 16. Exigiu que grandes, pequenos, ricos, pobres, escravos, livres, todos recebessem uma marca na mão direita e na testa. Vem para a minha igreja. Já preguei sobre isso e estou escrevendo um livro. Marca da Besta, um projeto político. Não é literal. E mesmo que fosse, você precisa entender o enigma, porque é o que ele diz no final. Quem ler, entenda. Quem lê, procure sabedoria. Mão direita na Bíblia é a mão da execução. É a mão da tarefa, é a mão do poder, é a mão da existência. Por exemplo, Raquel, quando morreu no parto, antes de morrer, ela disse, o nome dele é Benjamim, significa filho da minha dor. Jacó meteu o pé na porta e disse, não, o nome dele é Benjamim, filho da minha mão direita. A mãe queria dar o momento de dor ao filho. O pai entendeu o nome profético, meu filho não é um momento. Então, mão direita aqui, como marca da besta, é como você vai executar, como você vai viver. É seu estilo de vida. E testa é campo das ideias, pensamento. Então, a marca da besta, o espírito do anticristo, vai transtornar ideias para transtornar comportamento. Marca da besta é a luta pela nossa mente, pelos nossos conceitos, do que é verdadeiro, do que é falso. Por isso, cosmovisão, ler livros sobre isso, não só procurar o Shaba, o Nebias, o Chebias, é bom demais.
Mas, botar dentes na mente, botar dentes no crânio. Cérebro é um músculo, precisa ser treinado como qualquer outro músculo do nosso corpo. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca. Pandemia de Covid-19, sem sensacionalismo. Não sou um cara sensacionalista quanto a isso. É uma amostra grátis do plano do Estado de controle absoluto nos absurdos que vão começar. Outros vírus, outras loucuras para um cerceamento. Bota máscara. Vamos ver como eles reagem. Bota máscara. Tira a máscara, fica em casa, sai de casa, agora pode, agora não pode, vai, vem, eu deixo, eu não deixo. Por quê? Se marca da besta são ideias que controlam o comportamento, o Estado vai se tornar o controlador. A China já é assim. O cidadão chinês tem um score. Igual a gente tem score aqui no SPC Serasa. Você vai comprar um carro, seu score está baixo, seu score está alto. Na China tem score. E esse score é determinado pela sua obediência ao Estado. Então, o nosso controle e direito de ir e vir vai ser determinado pela nossa obediência ao Estado. O governo que está aí promete um monte de cerceamento, né? E o sonho é controle de mídia. Por causa da democracia. Como assim? A democracia dá direito a você pensar um absurdo. Por exemplo, Estados Unidos. Lá é permitido você ser nazista. Não é permitido você agir em nome do nazismo. Por quê? É uma democracia. Pense o absurdo que você quiser, só não cometa um crime. É igual cultuar Satanás. Tem igreja de Satanás nos Estados Unidos. Eu acho um absurdo. Problema seu, é uma democracia. Igual essa mulher que botou Bafomete. Democracia, é um absurdo para nós, democracia. A gente pode botar uma cruz na nossa, uma bandeira do Brasil, e ela pode botar o Satanás lá, ué. A gente só quer saber como esse boleto vai terminar para ela, né? Porque Deus não é linear. Quem é linear é Satanás. O plano de Satanás para a sua vida, o que ele prometer, ele cumpre. É bem assim, ó. Só aqui começa. Mas quando cair, irmão, não levanta mais. E o plano de Deus é, Aí o cristão vai ser seduzido pelo engano. A promessa não está chegando, a promessa não está cumprindo. Aí vai ser seduzido pelos enganos. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é o número do homem, seu número é 666. O homem em rebelião ao Criador, potencializado à máxima em sua rebelião. Irmão, você participar de uma sociedade que chama Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, de trans, é isso aqui, ó. Você só consegue chegar a esse nível de blasfêmia se tudo que eu li hoje aconteceu. E tira do homem a possibilidade de temor. Tem um pastor gay que eu vou pastar a pregação. Deus é bicha, Deus é gay, Deus é travesti, Deus é trans, Deus... Caramba! Que Deus é assim, ó. Deus é você. Você é Deus, eu sou Deus, somos Deus. Eu falei bem assim, como que essa pessoa ora? A quem essa pessoa ora? Misericórdia. Esse rapaz, Vitor Azevedo, tem uma pregação dele dizendo, olha, você pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, somos iguais. Porque um leão pequeno e um grande possuem a mesma natureza.
Falei bem assim, como que é a oração dessas pessoas, né? Ó Deus, assim, ele começa a orar e dizer, nossa, eu estou falando comigo mesmo. O espírito do anticristo vai falsificar a verdade por meio do dano emocional que a religiosidade causou em nós. Tem um livro que eu recomendo vocês lerem, para aqui a gente encerrar e orar. Justiça social não é justiça do reino de Deus. Esse é o nome do livro. Cuidado, cuidado. Por exemplo, porque a Bíblia não diz que as coisas vão mudar. O cristão tem que lutar para que as coisas mudem. Mas a Bíblia não prometeu que tudo irá mudar. Porque até para que Jesus volte é preciso o homem da blasfêmia. É preciso todos esses absurdos aí. O que a gente tem que preservar? O mundo ao nosso alcance. Nossa casa, nossa igreja, nossos relacionamentos. Mas o mundo vai enlouquecer mesmo. Na penúltima vez que eu fui aos Estados Unidos, eu fui pegar voo na Califórnia. Tinha um cara vestido de mulher, da barba do meu tamanho, com a saia, ele meio gordinho, um cropped, né? Cropped, a barriga para fora assim, ó, e uma sainha apertada e normal para todo mundo. Num dia anterior, 2 homens de mão dada na faixa de pedestre, com o pênis enrolado em papel laminado. E normal. Se você falar alguma coisa, crime. Lá na Califórnia é autorizado, aspas, não é punível de cadeia, furtos abaixo de $1.000. Ou seja, lojas fechando porque as pessoas saqueiam, plena luz do dia, o funcionário não pode tocar. Se o funcionário tocar no cara, é mais crime tocar no ladrão do que o roubo do ladrão. Tudo isso vem do quê? Falsificação. Olha, as leis são injustas com o negro, com as minorias, os periféricos. Aí eles distorcem, destroem os fundamentos, levam as pessoas a um comportamento sem lei, sem controle nenhum, e a gente torna a sociedade insana. Igual o nosso presidente que está aí, ele acha que o país é uma ONG. Eles querem fazer com que companhia aérea dê bilhete de R$200 para estudante funcionário público. Quem vai pagar essa conta? De onde vem o dinheiro? Você vai quebrar as companhias aéreas, alguém tem que pagar a conta. Ou os nossos impostos, ou quem vai viajar pagar um bilhete de R$2.000. Tudo isso, irmão, vem desse descontentamento ilusório. Que vem Satanás com essas conjecturas absurdas e vão destruindo fundamentos óbvios da sociedade. E o que temos que fazer, pastor Anderson? Porque minha missão aqui é dar tarefas óbvias. O coração de todos os pastores que subiram aqui estão feridos na mesma causa. Temos uma guerra para além das nossas fronteiras, para além dos nossos muros. Então a gente não vai parar, esses encontros vão ser mensais. Pedimos os dados de vocês na inscrição gratuita desse evento, porque a gente não vai parar de perturbar a sua vida. Os eventos não vão parar, as agendas não vão parar. Talvez um mês é um outro evento como esse, talvez outro mês é uma ação conjunta dos profissionais do reino. Um próximo encontro só com psicólogos cristãos, encontros com policiais cristãos, encontro com advogados cristãos. E a gente vai produzir contexto, fundamento, emancipação do entendimento para uma ação cristocêntrica pública relevante. Então, nos próximos dias, a gente vai já apontar o evento em maio. Ele vai ter, o Nicolas ficou encantado com a gente, tipo assim, ó, nem sempre terei agenda, mas me avise todo evento, porque se eu tiver agenda eu vou. Porque assim, ó, não podemos reclamar do problema sem estarmos na equação da solução. Fiquei sabendo que tem 6 pastores de Águas Lindas aqui.
Já dei meu WhatsApp para um. Vamos embora com essa agenda para lá. Tem pastores aqui de outros estados. Pega o nosso WhatsApp. Precisamos para ontem. Cada um de nós está disposto a sacrificar parte da agenda pessoal por causa de um plano global. Quem é pastor em Brasília aqui? Fica de pé. Ó o Cleiton, macho. Com essa barba aí de viking. Amém. Nós vamos. Obrigado. Nós estamos refazendo o Hub Social e até mudando o nome dele. Nós chamaremos ele de Hub Igreja em Movimento. Então, eu quero me reunir com vocês nas próximas semanas, porque o que está no meu coração? Saber quem de fato quer agir, e nós vamos ter uma agenda conjunta, uma conta conjunta, sei lá, o aluguel do Hub hoje, R$17 mil. Temos 10 igrejas juntas querendo pensar a igreja de segunda-feira. Cada igreja 1.700, e cada igreja vai botar seu cronograma dentro da estrutura. Segunda, terça, quarta de manhã é nós. É jiu-jitsu, reforço escolar, inglês. Segunda, quarta à noite, é a igreja tal. E ali, ó, sem ego, sem insanidade denominacional. O que é isso aqui? Igreja em movimento, corpo de Cristo, o reino de Deus. Uma agenda conjunta. Uma agenda única. De voluntariado, de pertencimento, de ação. E vamos fazer isso principalmente usando os homens transformados. Vai ter uma agenda ali para resolver o pecado masculino, que é o pecado central. Psicólogos para atender se o cara tem vício em pornografia. Pastor para atender se o cara tem problema de adultério. Pastor para atender se o cara tem problema de homossexualidade. Eu mandei contratar, mas de te ver, te conhecer e te fazer conhecido. Essa porção modifica, muda o nosso entendimento, muda a nossa postura, muda o nosso interior, muda a nossa disposição. Usa-nos para o louvor do teu nome. Nós queremos ter uma experiência contigo, não só nas nossas reuniões, não só nas nossas vigílias, não só nas nossas programações, nas nossas estruturas, mas queremos ter uma experiência com o Senhor fora das quatro paredes. Nós queremos te ver, te conhecer e te fazer conhecido. Eu apresento primeiro essa casa de oração e derramo sobre ela a bênção do Senhor. Eu abençoo toda a liderança e pastoreio dessa casa. Eu te agradeço por todos os pastores que estão aqui, pastoras, líderes, Senhor, na tua casa. Eu abençoo cada família aqui representada. Entre com providência e mostre para cada um de nós a responsabilidade de entender que a igreja nasce em cada lar aqui representado, que a cidade nasce em cada lar aqui representado. Usa-nos para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.